Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os bestiários medievais, o que eram os bestiários medievais, de onde eles surgiram e que tipo de histórias eles traziam ali sobre a vida e o significado de vários animais. Então, se você se interessa por esse assunto, já cliquei no gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Qual que é a história dos bestiários medievais, né? O que é um bestiário medieval? Então, bestiários são livros sobre bestas, então sobre animais que foram compostos e circularam ali bastante ao longo de todo o período da Idade Média, até um pouco depois, e são livros interessantíssimos porque eles trazem uma filosofia por trás, que é uma forma de pensar sobre a natureza e pensar sobre os animais, que hoje para nós é muito estranha, mas era meio que a regra no período, que é a ideia de que a natureza é, de certa forma, um livro. Inclusive usava-se muito essa metáfora do livro da natureza. E o que significa dizer que a natureza é como um livro? Significa que você pode ler a natureza e a natureza vai te informar, te instruir de coisas que não são necessariamente só fatos externos. Mas, por exemplo, você pode aprender algo sobre moral observando os céus, observando os animais. Você pode aprender algo sobre Deus observando a natureza. Você pode aprender algo sobre o diabo para evitá-lo observando a natureza. Então, todos os elementos da realidade da natureza têm um significado para além de si mesmo. Os animais são símbolos, eles são simbólicos, o que não significa dizer que eles não são reais, mas é que a realidade deles aponta para algo além de si mesmos, né? Então não era exatamente um livro de biologia, era um livro que partia da natureza, de novo pensando na natureza como uma instrutora, como um livro codificado da sabedoria divina, e tinha como ápice não as informações exatamente sobre os animais apenas, mas a moralização a partir dessas informações. Ou seja, não interessa tanto que o castor arranque os próprios testículos e lance na direção do caçador, que é um dado que os bestiários trazem. O que importa é o que isso significa para o fiel. O castor faz isso como um símbolo de que o fiel também, como castor, deve se livrar dos seus pecados e lançá-los na direção do diabo para que o diabo perceba que ele não tem nada mais que seja seu, né, que seja de valor para ele. Então, assim, ele deixa o fiel em paz e a pessoa vive uma vida de santidade. Né? Então esse salto de uma coisa para outra, dos fatos da moralidade, é o pulo do gato, né? O pulo do unicórnio aqui dos bestiários medievais. E aí eu vou mostrar que, só para ilustrar isso que eu estou falando, vamos para um animal especificamente, para falar então, né, dar um exemplo do que os bestiários trazem. A primeira imagem que nós vamos ver aqui é o furão. E o furão, a característica básica do furão, algumas características mais zoológicas, digamos assim, do furão que os bestiários trazem, é que o furão ele tem o hábito de transportar os seus filhotes de lugar para lugar. Então ele fica sempre, constantemente, movendo os seus filhotes e movendo ele mesmo de um canto para o outro. Outra informação, o furão ele tem propriedades médicas e nos bestiários, segundo os bestiários, né, os animais que têm propriedades médicas, eles usam essas propriedades. Não é só, por exemplo, vamos pensar num unicórnio, né? O chifre do unicórnio servia, segundo os bestiários aí, né, para tirar a eficácia de qualquer veneno. Então, se você tem uma poção envenenada, se tem um copo envenenado, e você toca com o chifre de unicórnio nesse veneno, ele perde a sua eficácia. Só que o próprio unicórnio usa o seu chifre para esses fins, né? Então o unicórnio não é só um objeto médico, mas ele é um sujeito médico, digamos assim também, né? Então o furão, segundo os bestiários, ele tinha o poder, né, de reviver os seus filhotes. Então os filhotes dos furões morriam por qualquer coisa e os furões ressuscitavam, usavam esse conhecimento médico que eles possuíam para reviver os seus filhotes. Outra informação sobre os furões. Os furões, segundo os bestiários, concebem, são impregnados pelos ouvidos e dão à luz pela boca. Isso provavelmente, aqui na imagem a gente consegue ver aqui os filhotes na boca do furão, né? Essa ideia de que eles concebem pela boca provavelmente vem do fato real de que eles transportam os seus filhotes pela boca, né? Assim como um gato, por exemplo, né? Mas, segundo os bestiários, então, o furão ele concebe pelo ouvido e pare pela boca. Então, ele é perpetuamente virgem. Então, guarde essa informação.
E outra informação é que o furão é o único animal, e o furão, a gente pensa assim, pô, o furão, um animal assim, meio que um rato grande, um animal assim, meio trivial. Segundo os bestiários, o furão é o único animal capaz de matar o basilisco, que é uma espécie de figura do diabo nos bestiários, é uma serpente misturada com um galo. Então o furão é o único animal da floresta, né, da natureza, capaz de matar o basilisco. Então essas 4 informações, então constante migração, reviver os filhotes, concepção virginal e vencer o basilisco são 4 informações que os bestiários trazem sobre o furão. E o que isso nos diz, né? Então o furão faz isso, mas não basta dizer que ele faz isso. A pergunta é por que ele faz isso? Ou o que Deus queria dizer para nós ao criar um animal que faça isso? E aí as respostas que os bestiários vão trazer são, por exemplo, a seguinte: que o furão, com sua constante migração, representa aqueles que são inconstantes de coração e, portanto, é uma característica que está associada à incredulidade, né? A pessoa que crê e depois descrê, aí crê, né? Isso é algo que é condenado, né, ali no pensamento religioso dos bestiários. Então, o furão está aí para alertar em relação a essa inconstância. Então, esse é um ponto. Outro ponto, o furão ressuscita os seus filhotes. O poder mágico de ressurreição, ou o poder mágico não, o poder animal de ressurreição, poder médico de ressurreição, pelo toque, ele é uma lembrança e um sinal do poder de Cristo da cura pelo toque, a chamada taumaturgia, né? A cura pelo toque. Então o furão também nos lembra desse poder, né, de Jesus. Outro elemento, a concepção virginal. Então o furão concebe pelos ouvidos e pare pela boca. Por que o furão faz isso? Porque ele representa a Virgem Maria, que concebeu pelos ouvidos por ouvir, por receber a revelação divina, receber a anunciação, e pariu aquele que é o verbo, a palavra, né? Então o furão é uma figura de Maria perpetuamente virgem também. E, finalmente, o basilisco, né, o fato do furão vencer o basilisco, é uma figura do triunfo do bem sobre o mal. Uma figura do pequeno que vence aquele que é aparentemente grande e terrível. Lembrando novamente outra característica de Cristo, que é essa vitória sobre o diabo, a vitória sobre a morte. Então o furão existe, né, com esse propósito, de nos ensinar essas coisas. É aquele que tem sabedoria, aquele que tem os olhos limpos, a consciência e a imaginação bem informada, é capaz de, ao ver um furão, falar mais do que apenas eis um furão. Não, ele vai aprender com a existência do furão coisas sublimes e morais e morais, né? Então esse é um exemplo básico de um animal dos bestiários medievais. E a gente pode ver em outras figuras, geralmente ele vai estar então sempre com o filhote na boca, né? E a gente tem outras representações aqui, deixa eu só escolher outras imagens. Aqui, por exemplo, o furão está enfrentando o basilisco, né? Aqui está o basilisco e o furão derrotando o basilisco. Aqui também o furão e seus filhotes derrotando o basilisco. Aqui o furão ressuscitando os seus filhotes, né? Vamos ver isso aqui. Aqui também o furão parindo ou ressuscitando também seus filhotes. Mais uma imagem aqui do furão enfrentando o basilisco. Você vê que tem qualidades artísticas diferentes ao longo do bestiário, estilos distintos, alguns com muitas cores, outros com poucas cores, né? Quanto mais cores, geralmente indica maior a riqueza desse manuscrito. Os textos se repetem praticamente de forma integral, mas as ilustrações mudam porque em cada canto o artista disponível e os recursos disponíveis para ilustrar são diferentes, né? Então a variedade dos bestiários acontece mais nas iluminuras, que é o nome disso, né? Dessas imagens que iluminam aqui, né? Que
que dão vida ao manuscrito, mais do que nos textos. Então temos várias imagens aqui do furão, mais uma do furão enfrentando o basilisco, aqui um basilisco maior, inclusive, né? E bem parecido com um galo, né? Então esse é um exemplo de uma criatura dos bestiários medievais, o furão representando, portanto, aí o nascimento virginal, etc.